Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler somente 2 versos, 18 e 38. Pode ficar sentado, tranquilinho. Evangelho de Lucas 1, verso 18 diz: Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho, a minha mulher é de idade avançada. Agora vai para o verso 38 do mesmo capítulo. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Oremos, irmãos. Obrigado, Senhor, pela arte, pela música. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão inspirador. Continue conosco, continue com as nossas crianças, abençoando-as ali na classe. E dá-nos agora também de algo ainda a mais. Depois de tanta graça e palavra que já recebemos, dá-nos agora um pouco mais. Em nome de Jesus é que oramos. Amém e amém. Nessa noite, prosseguindo com as nossas reflexões nessa estação de advento, eu quero refletir rapidamente sobre 3 personagens e 2 reações no contexto da natividade. E eu chamei então essa mensagem de Gabriel, Zacarias e Maria. Iniciando com Zacarias, era o tempo do rei Herodes, rei da Judéia. Lá, Zacarias servia como um sacerdote. Servir como um sacerdote era ser parte de turnos que serviam no templo à medida que uma escala era executada. Ele era casado, sua mulher se chamava Isabel, os 2 eram descendentes de Arão, logo os 2 eram de família sacerdotal. Era um casal sério. A Bíblia nos diz, a Bíblia descreve este casal como um casal de justos. E quando a Bíblia fala que alguém é justo, nós devemos prestar atenção, porque justo é qualidade que começa com Noé e depois se estende por toda a Bíblia, onde aprendemos no Antigo, no Novo, que o justo viverá pela fé. Justo é um santo adjetivo. E a Bíblia diz que eles eram justos, que eles eram obedientes, justos aos olhos de Deus, obedientes. Diz mais ainda, diz que eles eram irrepreensíveis a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Imagina a carga que essas pessoas, então, são descritas e o que eles representavam. Mas eles tinham um problema, eles tinham um drama, e o drama era que não podiam ter filhos, porque Isabel era estéril, e ambos estavam em idade avançada. E por isso, Zacarias orava por este milagre. Ele queria ter um filho. Por que ele fazia isso? Porque, obviamente, existia uma pressão da sociedade naquela época. Como queria um herdeiro, queria alguém para ver crescer. Ou talvez ele fora inspirado pelos exemplos das matriarcas. Lembra? Sara, Rebeca, Raquel também não podiam ter filhos, até que Deus interviu, até que Deus agraciou e tiveram filhos. Zacarias então orava por esse milagre, orava na solitude, orava na solidão, que é presente em todos os que oram por milagres e que aprendem a caminhar de joelhos diante daquilo que anseia. Mas talvez também Zacarias não tenha sido simplesmente inspirado pelas mulheres, pelas matriarcas, mas talvez tenha sido inspirado pela oração de Isaque, porque a Bíblia nos diz que Isaque orou em favor da sua mulher, porque era estéril, e o Senhor respondeu a sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Talvez então Zacarias carregasse exemplos, desejos, modelos, e ele então orava por um milagre. Certa vez, escalado para trabalhar no templo, no que acreditamos ser possivelmente uma única chance em toda uma vida sacerdotal, quando alguém era escolhido para oferecer incenso a Deus. Os sacerdotes tinham muitas funções e essas sim podiam ser repetidas na sua vida, mas o incenso geralmente era uma vez em toda a sua vida. E chega esse momento dele. E ele está lá, foi tirada a sorte, tirou-se o seu nome e chegou a hora de oferecer incenso. O grande dia que com certeza ele guardaria no seu coração por toda a sua existência. E Zacarias aproxima-se do altar. E nesse momento inesperado acontece. O anjo do Senhor apareceu a ele, ali diante do altar. E quando Zacarias viu, o texto nos diz que ele fica perturbado, obviamente com medo, dominado pelo medo.
Mas o anjo, reconhecendo essa situação, olha para ele e diz: Zacarias, não tenha medo, e dá a resposta que todos nós ansiamos e clamamos. É quando Deus chega e diz: olha, a sua oração foi ouvida, eu vou responder. Finalmente, o grande dia chegou, Zacarias. Não só o grande dia de você oferecer incenso aqui, mas nesse grande dia é o dia da resposta que você sempre clamou. Olha, sua mulher vai engravidar, ela vai te dar um filho e o nome dele será João. A sua oração foi ouvida. A resposta chegou e te encontrou, perceba, a resposta chegou e te encontrou, além de orando, te encontrou servindo, te encontrou na casa de oração, orando ao invés de reclamar. Lá você estava servindo, e ele será motivo de prazer, ele será alegria para você, muitos se alegrarão pelo nascimento dele. Ele será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, ele vai ser uma pessoa dedicada ao Senhor. Mais que isso, Zacarias, o seu filho será cheio do Espírito Santo, mesmo antes de nascer. Uau! Resposta de Deus, e mais que isso, um filho que já vem com uma missão. A missão de fazer retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E ele, Zacarias, vai adiante do Senhor. Ele vai no espírito, no poder do profeta do fogo. Lembra, Zacarias, profeta Elias? O seu filho vai ter uma mesma qualidade. O teu filho vai seguir essa mesma tendência profética de Elias. Ele vai fazer o coração dos pais e seus filhos e desobedientes, a sabedoria dos justos, a um renovo, a um retorno. E mais que isso, ele vai deixar um povo preparado para o Senhor. Essa é a resposta, Zacarias. Você conseguiu, você clamou, você serviu, você orou. Eis a resposta que você queria. Zacarias então olha para o anjo e pergunta: como que eu posso ter certeza disso? Eu sou velho. A minha mulher é de idade avançada. Eu preciso de garantias. E o anjo respondeu: Zacarias, Zacarias, o negócio é o seguinte, eu sou Gabriel. Interessante que só agora o anjo coloca o seu nome. Eu sou Gabriel, eu sou o que está na presença de Deus. Eu fui enviado para transmitir essas boas novas. Agora você então ficará mudo. Você irá ficar mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque você não acreditou em minhas palavras. Você orou, orou, orou. A hora que a resposta vem, você não acredita. Então mudo você ficará até que se cumprirá tudo isso num tempo oportuno. Enquanto isso, o povo lá esperava Zacarias, estranhando a demora, e ele sai sem nada falar, somente gesticulando, até que se cumpre todos os dias do seu trabalho. Ele volta para casa, ele deita com a sua mulher engravida, e depois, finalmente, vem o seu filho. E a constatação da sua mulher é: isso é obra do Senhor. Ele olhou para mim para desfazer a minha humilhação perante o povo. Zacarias orou, pediu por um milagre. Depois de muitos anos, o Senhor o atendeu, porque perceba, eles eram de idades avançadas, não sabemos quantos anos ele orou. Mas quando chegou o grande momento, ele duvidou. Ele não acreditou nem mesmo que um ser celestial, nem mesmo diante do anjo, nem mesmo diante do mensageiro Gabriel, o que está na presença de Deus, como Lucas nos informa, sua reação foi de incredulidade, mesmo diante do sobrenatural. Mesmo depois de ouvir o recado, mesmo depois de ouvir a mensagem de Deus, ele orou por um milagre, o tempo passou, o Senhor respondeu, ele não acreditou e sofreu as consequências, até que tudo se materializou. O segundo personagem é Maria. No 6º mês, novamente, o anjo estava de plantão e trabalhando muito naqueles dias, e vai até Nazaré, o anjo Gabriel, e ele vai até aquela virgem noiva prometida em casamento a José, e o nome dela era Maria. O anjo então chega até ela e diz: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria, seguindo o mesmo drama de Zacarias, fica perturbada, fica com medo com essas palavras. O que significa esta saudação?
O lado inquisitor das mulheres é claramente demonstrado aqui. O que vem depois dessa fala? Mas o anjo lhe disse, não tenha medo. Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida, dará à luz a um filho e colocará o nome nele de Jesus. Ele será grande, ele será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dará o trono de seu pai Davi, ele reinará para sempre sobre o seu povo, sobre o povo de Jacó. O seu reino, Maria, jamais terá fim. Da mesma forma que Zacarias havia sido informado, o filho de Maria também teria uma missão. Zacarias prepararia o caminho. Agora o seu filho, Maria, será o caminho da salvação. Perguntou Maria ao anjo, como que acontecerá isso se sou virgem? Repara a diferença com a pergunta de Zacarias. Zacarias disse, como acontecerá? Não, como posso ter certeza disso? Como saciar a minha necessidade de saber, de ter certeza, de controlar, de garantias? Enquanto Maria só pergunta, como que vai acontecer? Qual é a forma? Detalhe, eu sou virgem, como isso pode ocorrer? E o anjo responde, olha, o Espírito virá sobre você, o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra, e assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Olha, sua parenta Isabel também terá o filho na velhice. Aquele que elas diziam que era estéril, olha, ela já está no 6º mês de gestação. E ele conclui com uma das frases mais lindas que tanto amamos, que pois não é nada impossível para Deus. E Maria olha para ele e diz, sou serva do Senhor. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então também o anjo a deixou. Perceba, Maria quis entender como iria acontecer por ser virgem, mas não demonstra preocupação diante da situação, que é quase uma completa maluquice. Ela não reage com as preocupações sobre o que dirá o povo. Ela não menciona possíveis conflitos com seus pais, apareceu grávida e não foi ninguém, foi Deus. Bonito, quem é o infeliz? Ela simplesmente enxerga a graça, ela simplesmente enxerga a missão, o favor, a escolha. Fui a escolhida e regozija-se com essa escolha. Ela celebra a bênção que virá e não é limitada em como vai acontecer, quais são todos os detalhes. Ela não pede controle, ela só diz, eis-me aqui, cumpra-se em mim. Ela deslumbra o fato, o milagre e não a forma. Maria, noiva de José, virgem, visitada por Gabriel, recebeu notícias que mudariam a sua vida. Quer entender somente como, sem necessidades de garantia, voluntariamente ela aceita. Estamos diante de, então, um anjo, um mensageiro direto do Senhor, 2 anúncios, 2 reações, e a pergunta é, o que podemos aprender com elas? Primeiro, escute com atenção. Você pode ser justo como Zacarias. Você pode ser descrito como alguém obediente à palavra de Deus, cumpridor do seu trabalho, pronto no lugar, no turno, na hora do turno, direitinho, você está lá para trabalhar, você é responsável. Você pode também ter uma vida de oração, clamando pelo que você não pode executar, porque confia em Deus, então ora. E ainda assim, com todas essas qualidades, você pode manter ainda uma personalidade controladora, do seu jeito. Perceba, nem mesmo o anjo de Deus o cala, nem mesmo o sobrenatural o cala. Ele queria controlar até a resposta de Deus à sua oração. Senhor, vamos lá, vamos fazer um acordo, vamos entender isso direito. Não é suficiente o Senhor dizer que chegou, não é? Eu preciso de mais. Olha, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas quando o Senhor responder, me chame para conversar de novo, para eu ver se eu aceito, porque eu só aceito o que eu posso controlar. Se terei como controlar o que eu não tinha e agora terei. Zacarias aprendeu naquele encontro que Deus responde às orações, enquanto que o nosso trabalho é
agradecer, aceitar e crer mesmo antes da gravidez, mesmo antes do produto final. Irmãos e irmãs, nossa missão é crer e prosseguir, pois o justo, o verdadeiro e completo justo, ele vive pela fé. Ele não vê tudo o que gostaria, ele não tem tudo o que deseja, pois se visse ou se tivesse, ele não desenvolveria a fé, porque ele diria: tenho e vejo. E fé não é para quem vê e para quem tem, fé é para quem não tem e para quem não vê. Ele não vê tudo que gostaria, ele não enxerga, ele não tem, ele está em constante desenvolvimento. E aqui que me bate a tristeza, porque eu tenho incontáveis casos na minha breve caminhada pastoral, onde fui e sou testemunha do que Deus faz na vida de alguém. Eu acompanho a oração, o pedido, eu quero, e de repente vem a boa notícia: Deus fez. E eu me alegro, explodo por dentro de alegria. Mas aí parece que no mesmo segundo nasce um comportamento de Zacarias tentando controlar, ao ponto de negar e até mesmo perder. Escute isso, perder as respostas esperadas. São casos onde Deus respondeu e o indivíduo, por não contemplar tudo, fixou-se na velhice. Fixou-se na somos velhos, não vai dar, dê-me garantias. Deixaram e deixam de receber dádivas de Deus, respostas esperadas, porque queria o controle absoluto até daquilo que somente Deus pode fazer. Preste atenção, Deus nos responde quando Ele quer, mas nunca remove a necessidade da fé. Ele nunca te dará tudo que você ficará: agora eu não preciso mais de fé. Deus nos responde quando Ele quer, e continuará nos colocando em cenários de fé, para que dependamos sempre dEle, sempre nele. Então não perca o que Deus quer te dar por causa da sua personalidade controladora e inflexível. Não perca. Já Maria nos ensina o contrário. Quer entender como? Sim, podemos ter perguntas, mas prontamente aceita. Aceita diante de um drama terrível que a Bíblia não nos informa, mas que não é difícil imaginar. Grávida de Deus, que história é essa? Como lidar com isso? Imaginem, mulheres, por um momento, se a plenitude dos tempos fosse em 2016 e chegasse o anjo e batesse na sua porta, você noiva, e dissesse: é você. Maria era especial, Maria tinha fé, Maria tinha vocação, Maria tinha temor, e sua crença não demonstra desejo de controle, simplesmente ela se rende à missão para receber e executá-la. Nesta estação de advento, entregue seu controle no altar de Deus, renda-se a Ele. Abra seus olhos e veja as respostas que porventura você possa estar rejeitando por causa da sua personalidade controladora. E tenha fé. Fé que cause movimento e dependência dele. E não rejeição em nome de suas desejadas garantias. Nesta estação de advento, cresçamos e sigamos o exemplo de Maria, fé em ação, que deseja saber como, mas que deixa nas mãos de Deus o que é obra e o que for obra de Deus, aceitando a sua parte da missão com prontidão, por preferir a palavra de Deus
do que qualquer outra fala da terra. Nós vamos ficar em pé e cantar essa música, dando o nosso coração a Ele. E pedindo: Senhor, ajuda-me a receber de Ti. E executar, crer e aceitar e não perder nenhuma de Suas respostas. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Eu canto esta canção de entrega a Ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti, Teu nome dar louvor, sentir Tua alegria, partilhar da Tua dor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Eu entrego, Eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. sim, Senhor, ajuda-nos a entregar tudo em Tuas mãos, as nossas fragilidades e as nossas virtudes. Ajuda-nos a entender e receber as Tuas respostas. Ajuda-nos a dizer como Maria: cumpra-se em nós a Tua palavra. Dá-nos a Tua graça, Senhor, e que tenhamos um coração sempre quebrantado diante da voz do Altíssimo. Que diante da voz do Altíssimo não haja nenhuma incredulidade. Que diante da voz do Altíssimo tenhamos somente a voluntariedade de dizer: eis-me aqui. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a domar a nossa personalidade. Ajuda-nos a ter e viver com a mente de Cristo. Uma mente dócil, uma mente que recebe, uma mente que aceite a voz do Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém.